Vamos abordar nesse vídeo como eu descobri o linfoma de Hodgkin e por que eu fiz 2 tipos de tratamento. Como foi a minha experiência com a quimioterapia e com a radioterapia? Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o linfoma de Hodgkin. Como eu descobri o linfoma? A minha garganta ela inflamou e eu procurei uma emergência e os médicos me receitaram antibióticos normais, como amoxicilina, né? Bem mais simples. Então eu tomei amoxicilina, depois de 7 dias, os nódulos continuaram aparecendo na minha garganta. E os médicos achavam que era amidalite. Eu procurei um otorrino, cheguei lá, o otorrino falou assim, olha, isso não é amidalite, vamos, né, investigar o que pode ser. Então ele fez uma endoscopia, ele disse que de imediato não deu nenhum problema de câncer, assim, pela imagem, né? Então ele me sugeriu que eu fizesse uma biópsia por punção. Fui em outro otorrino, indicado por ele, ele fez a biópsia ali mesmo, dentro do consultório dele, e a anestesia não pegou, devido à inflamação, né? Então, eu lembro que ele fez a biópsia 2 vezes, porque a biópsia por punção, ela vem aqui, né, no nódulo, né, que você tá, e começa a funcionar. Quando ele funcionou, um pedacinho só saiu, o outro não saiu. Ele, Raquel, eu vou ter que ir de novo. Então, ele foi novamente para pegar o outro pedaço. Eu lembro que para mim foi bastante incômodo, né, porque eu senti dores devido à punção que ele estava fazendo, porque eu estava sem anestesia, né. Então eu fiz essa biópsia, depois de uma semana veio o resultado, né, que era um cisto. Então eu falei para ele, doutor, mas eu tô sentindo muitas dores. Aí ele falou para mim, Raquel, o cisto ele não dói assim, ele não dói, não é para você estar sentindo essa dor que você está sentindo. Eu relatei para ele que eu estava perdendo muito peso, eu cheguei aos 43 quilos. Então ele falou, olha, a gente vai fazer uma biópsia então no centro cirúrgico, onde a gente vai abrir, né, e pegar um pedaço desse nódulo e levar para análise. É bem diferente da punção, né? Então eu fiz essa biópsia, depois de uma semana veio a sugestão de linfoma de Hodgkin. Essa biópsia, ela estava para descartar entre uma e outra doença, que seria o linfoma de Hodgkin e a tuberculose ganglionar. Eu lembro que eu sempre brincava assim, ai, tomara que seja uma tuberculose ganglionar, porque eu sabia que seria alguma coisa, né? Porque uma biópsia ganglionar seria um tratamento bem mais fácil, né? Eu tomaria remédio durante uns 3 meses e ficaria boa, né? Ela tem uns sintomas muito parecidos, a tuberculose ganglionar com o linfoma. Você tem perda de peso, a garganta, tosse, então os sintomas são muito parecidos. Eu comecei o tratamento depois no caso da confirmação, né, do linfoma de Hodgkin. Quando eu comecei o tratamento, eu optei por dois tipos de tratamento, porque anteriormente, né, devido a esse processo todo, eu já estava fazendo um tratamento com a medicina holística chinesa, que é um tratamento natural, né, com remédios naturais, né, procedimentos naturais. Se você quiser saber mais sobre esse tratamento, né, da medicina holística chinesa, comente aqui, compartilhe esse vídeo, né, com quem está precisando, né, ouvir as experiências de outras pessoas, né, que estejam passando por isso, porque eu lembro que na época que eu descobri o linfoma, eu procurava vários vídeos de pessoas relatando que foram curadas, como foi o tratamento, porque não é um tratamento fácil. Então eu conciliei a quimioterapia com o tratamento de medicina holística, foi excelente para mim, porque a minha alimentação ela mudou totalmente durante o tratamento. Eu iniciei o tratamento. Anteriormente, eu tive que fazer alguns exames, né? Aqueles exames pré, né? Antes de realizar o tratamento. Eu lembro que eu fiz uma tomografia, né? Para saber onde que o câncer estava, porque eu já não sentia dores somente no meu pescoço. Eu já estava sentindo dores no tórax, dor muito forte. A sensação era como se eu estivesse sentindo 2 mãos assim abrindo o meu tórax, sabe? Eu sentia muitas dores. E as dores elas só vinham à noite, sabe? E para cessar essas dores, eu tomava na época Algemac 1000, que era o que me deixava mais tranquila, né, diante das dores. Então eu iniciei o tratamento,
né, como eu falei, juntamente com o tratamento natural. Quando eu iniciei o tratamento, eu lembro que o médico, né, chegava para mim e falava assim: olha, Raquel, 2 dias antes de você iniciar a quimioterapia, você precisa parar de tomar os remédios naturais. Então eu parava de tomar remédio natural. E no primeiro dia que eu iniciei o tratamento, eu cheguei na sala de quimioterapia, eu lembro que minha mãe chorava muito, preocupada, o meu marido ali mais forte, né, se mantendo ali. E eu cheguei assim, eu nunca perguntei a Deus o que, assim, por que que aquilo tudo estava acontecendo comigo, né? Eu sempre perguntei a Deus o que ele queria de mim, né? Eu não estou falando de religião, eu estou falando, né, do Deus que eu creio, né? Então eu cheguei ali e falei assim: Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Quando eu cheguei, que eu vi naqueles leitos, né, que para quem conhece uma sala de quimioterapia sabe que tem muitos leitos, né? Ainda mais no Hospital do SUS, que eu me tratei pelo SUS, tá, gente? Então eu vi no leito, assim, muita gente com situações é, piores do que eu estava. Aí eu falei assim, meu Deus, a gente chega até a pedir perdão a Deus, porque a gente vê o que a gente está passando não é nada. Embora essa tomografia que eu precisei realizar, elas deram como resultado que o câncer já estava no pescoço, no tórax e no pulmão. Por isso eu me sentia muito cansada, né? No tórax já estava com mais de 17 centímetros, comprimindo a traqueia e o coração. Só que quem me via assim nem parecia que eu estava passando por essa doença. Porque Deus, assim, me deu tanta fé, sabe? De que eu iria passar por aquele momento, mas que eu iria ficar bem, sabe? E se você está passando por esse momento também, acredita, compartilhe com alguém que esteja passando também e vai dar tudo certo, né? A gente tem que ter muita fé. Nossa mente tem que estar preparada para isso. Eu lembro que antes de eu iniciar a quimioterapia, além desses exames de tomografia, de biópsia da medula óssea, eu também fiz um ecocardiograma, né? E o médico que estava lá na sala chegou para mim e falou assim: olha, Raquel, você aproveita bastante a sua vida antes da quimioterapia. Eu falei, mas por quê? Aí ele, porque depois da quimioterapia, você vai se sentir muito cansada, você não vai conseguir ir para o cinema, passear com a sua família, então você aproveita antes, vai no cinema antes com a tua família, vai passear antes com a tua família. E eu naquela hora, eu na minha mente, eu falei assim, não, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir aproveitar tudo. Gente, os 3 primeiros dias, realmente a gente fica cansado, a gente sente enjoo, a gente, né, as pernas doem, não é uma coisa fácil, né, de se encarar. Mas depois, com o tratamento, né, adicional que eu fiz natural, me ajudou muito. Porque a minha imunidade, ela nunca, assim, baixou de forma que eu tivesse que ir para o hospital, sabe? Que eu tivesse que fazer alguma reposição. Nada, nada. Então, eu me cuidava na minha alimentação, ela mudou totalmente. Eu não comia tanto açúcar, nada. Foram muitas coisas cortadas da minha alimentação. Então, eu fiz essas 12 sessões de quimioterapia, fiz depois da quimioterapia 20 sessões de radioterapia. O meu preparo antes era somente tomar muita água, e após a radioterapia, eu tinha que passar um creme, né? Que se chamava Tegum. E ele tinha que passar ali na área que pegou radiação, né? A gente passava, depois eu tinha que sair dali com guarda-chuva. Eu lembro que eu pegava ônibus com meu esposo, a gente tinha que sair com guarda-chuva porque eu não podia pegar sol de jeito nenhum. Depois da rádio, eu precisei fazer um exame chamado PET-TC, que o meu médico falou, olha, Raquel, ainda existem resíduos, mas eu acredito que seja de processo de cicatrização. E essa massa que eu tinha no tórax, ela era muito grande, né? Não somente no tórax, né, mas no pescoço e no pulmão, mas a massa do tórax era maior, era com mais de 17 centímetros, né? Então, ela demorou um pouco para cicatrizar. Até hoje, eu faço o exame, ainda aparece resíduos, só que dentro dele não tem célula maligna. O dia que eu descobri a minha cura, o dia que eu descobri a cura, eu tive que fazer esse exame, né, esse PET-TC. No mês seguinte, fui buscar. Eu lembro que foi numa sexta-feira e eu não abri o exame, porque na segunda-feira eu já levaria para o médico. E ficou todo mundo, Raquel, abre esse exame. Você tem que abrir, você não crê? A gente crê, né, gente? Mas a gente sabe que a linguagem, né,
a linguagem do exame é totalmente diferente da nossa, né? E hoje, atualmente, eu faço faculdade de biomedicina, mas só que antes eu não tinha um mínimo de conhecimento de saber o que estava escrito ali, sabe? Então eu preferi não ler. Eu vou ler um pedacinho do meu exame aqui para vocês. Ele diz assim: massas mediastinais em compartimento pré-vascular do mediastino anterior e paratraqueais, com focos cálcicos de permeio, medindo, aí tem a medida aqui de aspectos residuais cicatriciais. Se eu lesse que tinha essa massa marrom, né, no mediastino, né, e a medida dela, eu ia achar certamente que eu ainda estaria com a doença. E eu já estava curada. Eu mostrei o exame para o médico na segunda-feira, ele até perguntou se eu abri. Eu falei, não, doutor, eu não abri não. Aí ele falou, olha, não deu nada não, Raquel. Eu agradeci tanto a Deus, gente, porque foram meses de luta, né? Na verdade, anos, porque eu fiquei 2 anos, né? Eu iniciei o tratamento em 2018, né? Finalizei em 2019 e em 2020 eu peguei esse exame. E graças a Deus, hoje eu tô curada, para a glória de Deus, né? Como eu disse no meio do vídeo, se você conhece alguém que está passando por essa doença, tenha muita fé, compartilhe esse vídeo com elas, tá bom? Clique em gostei e até a próxima. Deus abençoe vocês.